Boa noite, boa madrugada. Toda hora é hora de estudo, conhecimento nunca pode parar. Vamos hoje para a aula de coesão e coerência textual? Olha só, galera, quando eu penso em coesão, o que é a coesão? Coloquei aqui para vocês. É a relação das significações existente entre um elemento e outro do mesmo texto, certo? Você tem que lembrar que para que você tenha coesão, você precisa dos conectivos. O que são os conectivos? São as preposições, são pronomes, são conjunções, são palavras que fazem ligação entre palavras, entre frases, entre orações, entre parágrafos e desta maneira formando o texto, certo? Para que você tenha um texto coeso, você precisa de isso aí, preposição, que mais? Conjunção, tá faltando, pronome, isso aí. São 3. Ah, mas ainda tem, tá? Tem os advérbios também, certo? Tem outros, mas esses são os mais falados e o mais utilizado. Até porque também existe a palavra denotativa. O que é uma palavra denotativa? A palavra denotativa é o mesmo que denotação, aquela que quando você quer saber, você pensa em dicionário? Não. A palavra denotativa não é denotação. Não. A palavra denotativa é uma palavra que faz uma ligação e que ela não tem função alguma na oração. Por exemplo, até é, a princípio, isoladamente, uma preposição, certo? Ou até a praia, daqui a pouco, até, ou para a praia, certo? Porém, se eu falo, muitos reclamaram da aula, até eu. Esse até eu não é conjunção, não é preposição. Esse até também não é advérbio. Esse até simplesmente tem o nome de palavra denotativa. Por quê? Ela simplesmente está ali para poder ligar e fazer com que o texto fique coeso, para que o seu texto inteiro tenha coerência. O que é uma coerência? Coerência nada mais é do que a lógica da escrita. Se você tem ideias, você tem informações, você precisa organizar suas ideias, suas informações dentro de uma lógica. Não pode começar a colocar o término de uma festa, de repente você vai para o princípio e do nada você começa a contar o meio da história para depois chegar ao fim. Está tudo desordenado, né? É o mesmo que, primeiro você dorme, a priori, a princípio você dorme. Dormiu? Você não já está trabalhando, primeiro você acorda. Então, se você fala, você também vai para a escola, nem tampouco vai ao curso, você primeiro acorda. Dormiu? Obrigatoriamente você precisa acordar. Depois, o que você costuma fazer? Então, você terá uma sequência de fatos e atos que você irá transcorrer no seu dia para você chegar até o seu trabalho, para você chegar até a escola, ao curso, a qualquer lugar que você deseja, certo? E dentro dessa narrativa que eu estou falando, né, o que acontece? Por narrativa é porque eu estou contando, né, não deixa de ser uma narração. Afinal de contas, estou eu cá sozinha falando com vocês que estão aí me assistindo. Por isso é uma narrativa. Eu estou contando. Se eu estou criando partes, eu estou narrando partes. Entendido? A aula no seu geral não é uma narrativa, mas quando eu apresento detalhes, segmentos, histórias que eu vou apresentando, fragmentadas, isto é uma narrativa, certo? Então, veja, para que você tenha um belíssimo texto, você tem uma sequência lógica. Você tem que lembrar que quando você pensa em uma narrativa, você tem uma referência, você se refere a algo, correto? Assim como está ligado ao tempo. Será?
Vamos ver? Por acaso já comecei a matéria, já estou quase no final, como sempre eu gosto, né? Quanto mais curta, mais tempo vocês têm para escrever. Mas olha para cá, coerência, eu coloquei aqui, lógica da escrita, informações transmitidas em uma sequência. Você não pode esquecer da sua linha de raciocínio, a sequência lógica da sua linha de raciocínio. Relacionada ao mundo das ideias, quais são as ideias? Que ideia você tem? O que você pensa? O que você adquiriu? Ah, essas ideias têm que ser o que você pensa? Olha, se você tem conhecimento do que acontece no mundo, maravilhoso, porque as suas ideias, quando principalmente você estiver redigindo uma dissertação argumentativa, melhor será. Eu sempre coloco para todos os meus alunos o seguinte: para que você tenha e faça uma excelente argumentação, preste atenção, hein? Fazer uma excelente argumentação, você tem que pegar um fato. Trabalhe em cima desse fato. Quando você trabalhar em cima desse fato, qual é a causa? Qual a consequência e a causa deste fato que está interferindo naquilo que você tem na sua mente na hora da escrita, até mesmo no seu dia a dia. Se você vai reclamar de algo, é necessário que haja motivo. Estou muito no tempo, por isso que eu estou me bloqueando, né? Não gosto da repetição de palavras. Então, assim, é necessário que haja motivo. E para trabalhar com esse motivo, você precisa necessariamente apresentar o fato. O motivo disto. Este motivo está causando o quê? E dentro dessa causa, qual é a consequência? A partir de então, você irá trabalhar um argumento maravilhoso, até porque você irá aprofundará o seu texto, seja ele oratório, seja ele escrito, certo? Você irá aprofundar o seu texto de acordo com aquilo que você tem conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento de mundo, melhor será a sua argumentação. O que eu nunca gosto é da generalização. Quando eu penso, estou em coesão e coerência, mas eu preciso dessa matéria, tá? Por causa dos conteúdos que vocês estão redigindo. Quando eu penso nessa parte generalização, o que acontece? Você não pode, nunca, nem deve, em nenhum texto, e até mesmo na sua oratória, generalizar um todo, falar de muitos, que é como se você estivesse falando com o senso comum, você falar de muitos, e desses muitos, na verdade, você quer falar de determinado número, vamos supor, de pessoas, tá? Vou pegar aqui para ficar mais fácil para vocês. Falar de determinado número de pessoas. Você quer falar de quantas pessoas? Ah, eu quero falar de 4. Mas nesse grupo, vamos supor que seja um grupo, nesse grupo tem 20, mas você está falando todos. Ah, porque todos não. Essa redação, ela vai ficar falha no senso comum. O senso comum não pode ser dessa forma. Você precisa trabalhar especificamente, porque assim o seu argumento ele vai ficar muito melhor, a sua coerência textual ficará extremamente melhor e quem estiver corrigindo a sua prova terá a certeza de que você tem conhecimento, que você tem um argumento de autoridade para que deva acreditar naquilo que você está escrevendo. E se alguém estiver conversando, deve acreditar naquilo que você está falando. Entendido? Então veja, nisso tudo que eu coloquei, eu apresentei as ideias. Por isso eu estou falando tanto, entrei até no argumento de autoridade. Veja, porque eu tenho relacionado ao mundo de ideias. Esse mundo de ideias ele é farto. Cabe a você saber utilizá-lo. Entendido? Outro, coesão textual. Não é a mesma coisa? Não. Coesão é simplesmente a relação. E a textual? É como articulamos as palavras. É a forma que você articula, como você trabalha, como você combina as frases, certas orações, os parágrafos e o texto como um todo. Quando você faz tudo isso certinho, você atinge o máximo. A coerência, não é esta, mas a coerência textual. Você deve lembrar que quando você pensa em coesão, coerência, você tem que lembrar o seguinte: você tem a palavra, essa palavra, ela liga outra palavra. Não vou repetir porque senão vou ficar com pouco espaço.
ela liga outra palavra. Vou botar aqui abreviar. Ela liga outra palavra. No que ela liga outra palavra? Ah, ela liga frase. Ah, ela liga frase? Pois é, ela liga períodos. Ah, eu nem tinha falado períodos, né? Quando ela liga períodos, ela liga também orações. Quando ela liga orações, agora ela vai ligar o quê? É o que, gente, agora? Ah, vai ligar parágrafo. Você montará os seus parágrafos, certo? E disso tudo aqui, você terá o texto, certo? Então, você tem toda uma linha de pensamento. E essas palavras fazem toda a diferença. Todo o contexto fará uma diferença nesse produto final. Entendido? Aí, vamos lá. A coesão textual, né? Ela tem muito da referência, como eu falei, que você se refere a algo. A referência é o principal elemento coesivo. Ela engloba a substituição e a semântica. Substituição porque você deixará de repetir palavras. Então, a sua oração ela ficará mais rica. E nessa riqueza você apresentará que você tem conhecimento com o nosso léxico. A língua portuguesa ela é maravilhosa. Nós temos uma palavra com diversos sinônimos. Dependendo do contexto, você escolhe um ou outro. Vai depender de como você esteja redigindo o seu texto, certo? Aí, veja, também permite a recuperação de termos para evitar repetição. Por exemplo, o pronome ele faz com que você deixe de repetir e você retorna a falar de algo já citado antes. Um parágrafo antes, um período antes, fica fácil de ser entendido desde que você conheça a língua portuguesa e que você conheça as regras de substituição. Eu coloquei aqui como exemplo, por acaso, o referencial tem o tipo aqui. Quando eu penso dessa forma, eu tenho a referencial e também tem a forma sequencial. Na referencial, ela faz referência a algo. Por acaso, eu já estava comentando sobre, né? Usamos para algo, né? Usamos a referencial também para evitar repetição. Estou falando isso algumas vezes e você já me ouviu falando isso bastante na sala, né? Pode ocorrer por substituição ou reiteração. Nossa, Valéria, quanta repetição da palavra substituição. Que bom, porque assim, quando você estiver escrevendo, a repetição não vai acontecer. Você vai corrigir, vai escrever no seu definitivo da forma mais perfeita possível, sem repetição de palavras. Você lembrará da parte da coesão textual, da coesão entre frases, da coesão que coloquei entre palavras, entre frases, orações, períodos, textos, parágrafos ao final. Final que é o texto, né? Pois bem, olha só. Uma vez que você guarda essa parte repetição, 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 substituição, 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 você tem que lembrar, seu texto tem que ser trocado, certo? Se você repetir palavras, quem estiver fazendo a correção da sua redação pensará que você está num mundo muito pequeno, que seu léxico é micro e ele é macro, certo? Aí veja que eu coloquei o exemplo. Parece na sala, né? Eu falava, mas não me ouviam. Olha só, aqui foi feito o quê? Tem a repetição da palavra, né? Tem o me ali também. Tem o eu e tem o me. Prestou atenção que tem o eu, primeira pessoa, e me, pronome oblíquo de primeira pessoa também, me comigo? Lembra? Pois bem, quando você presta atenção a esses amiguinhos aqui, eu e o me, eu estou enfatizando. Porque quem falava? Eu. Me ouviu? Não. Então, eu falava, mas não me ouviam, certo? Segundo exemplo, a aluna estudou muito ao longo dos anos, ou ao longo do ano. Ela passará nas provas. Olha só, aqui eu tenho uma ênfase, né? Estou reiterando. Aqui eu tenho a substituição. Eu tirei, não tem aluna? A aluna é ela. Ela está aqui. Eu usei o pronome para que não houvesse a repetição da palavra aluna. Poderia ser estudante? Bem, se você começou com aluno,
Fica estranho se você falar aluno, escrever ou falar aluno, estudante, uma hora ou outra. Se você estiver numa conversa, no bate-papo informal com alguém, tudo bem, você não quer repetir. Aluno, aluna, estudante, mas fica estranho, porque aluno, estudante, afinal de contas, está se referindo a... Então, você tem que tentar manter o seu núcleo, a quem você se refere, de forma que as pessoas não se percam no seu entendimento. Aí, outro, exemplo 3. Os cidadãos, certo? Galera que escreve cidadãos, pelo amor de Deus, não existe. Cidadãos. Os cidadãos de Iguaba Grande sofrem com o transporte público. Logo, os munícipes pedem uma solução da prefeitura. Vamos lá. Os cidadãos moram onde? Iguaba Grande. Eu não quero repetir a palavra. Então, o que fiz? Busquei sinônimo. Os cidadãos de Iguaba Grande sofrem com o transporte público. Logo, os munícipes. Quando eu escrevi a palavra munícipes, eu estou me referindo aos cidadãos que moram onde? Em Iguaba Grande. Porque aqui eu me refiro, no caso, munícipes, município. Na verdade, ele está ligado a quem? Aos cidadãos. Os cidadãos, no caso. Munícipes são aqueles que residem onde? Eles residem em Iguaba Grande. No entanto, munícipes se refere a cidadãos. Ok? Pedem uma solução da prefeitura. Fácil, né? Questão de léxico. O resto é tranquilo. Agora vamos lá. Essa foi referencial. Agora vamos para a sequencial. É a mais fácil ainda. O objetivo é que haja progressão textual lógica. Nela não há repetição de palavras nem estrutura. Olha, a sequencial, ela se divide em temporal. Quando você fala rápido, precisei falar que você não pensa assim, atemporal. Não, então, temporal e por conexão. Vamos lá. Quando eu penso aqui, olha, saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Eu tenho uma sequência. Primeiro, eu saí de casa, depois fui ao banco, fechei, paguei as contas. Se vocês prestarem atenção, eu tenho 3 orações coordenadas. Elas não precisam, aqui não tem oração principal. Por isso, ela tem uma sequência. A minha sequência começa onde? Quando eu saio de casa. Depois, sequência lógica. Não posso chegar e falar, saí de casa, paguei as contas, fui ao banco. Pois, geralmente, você vai ao banco ou para pegar dinheiro ou para pagar as contas. Então, para que tudo tenha uma lógica do seu raciocínio mega maravilhosamente lógico, você irá colocar tudo na sua devida ordem, certo? Então, veja, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 e sequência lógica de ações. Até inverti para vocês verem que, poxa, enquanto você está conversando, errou, falou, ok, não é muito legal não, mas ok, até porque o seu treino é na sua oratória, no seu falar. Mas, na escrita, tem um rascunho para isso, se você errar, você conserta e coloca no definitivo, bonitinho, perfeito, sem erro, lindo, sem rasura. Tem gente mandando texto com rasura, com a margem alinhada, tem gente mandando texto com a margem fora do alinhamento, parágrafo alinhado também. Ah, o que mais? Rabisco, gente, que isso? Vocês estão em casa, hein? Olha lá. Outro exemplo. Eu trabalho muito, mas consigo estudar. Veja, uma conexão, é adversativa, mas tem. Eu trabalho muito. Mesmo trabalhando muito, consigo estudar. Difícil essa matéria, né? É só botar, escrever, pensar. Usa o rascunho. Gente, vocês estão em casa. Uma vez está em casa, você tem a facilidade. Se estivéssemos em sala, teria o tempo de aula. Aquele tempo que eu falo, vambora galera, 30 minutos para montar o texto. Quando eu sair da sala, acabou o tempo. Então veja só. Organizem-se. Marquem seus tempos. Não se esqueçam. Todas as redações vocês vão colocar qual foi a introdução que você escolheu. Nós já tivemos aula de introdução. Qual foi ou quais foram os desenvolvimentos escolhidos por você, certo? Você irá lá colocar.
Eu quero saber, não precisa colocar raciocínio lógico, porque é uma obrigatoriedade que todo o seu desenvolvimento tenha raciocínio lógico, certo? E qual tipo de conclusão que você está escolhendo para o seu texto. Vou acrescentar mais um. Todas as redações, a partir de agora, todas têm que ter título. Eu quero título em todas. Valéria, no Enem não coloca, na UERJ pede. A mais agora eu quero todas escritas com título. Máximo das linhas é de 30, então você terá a obrigatoriedade de fechar dentro das 30 linhas com o título, certo? Não se esqueça que prefiro, e tem gente que não está fazendo, 2 argumentos. Por favor, introdução você vai gastar. Argumento é onde você mais gasta, porque você gasta linha, isso que eu quero dizer, claro. Sei que você me entendeu. Por quê? Vai buscar o fato, vai buscar a causa, vai buscar a consequência, vai colocar a citação, vai aprofundar o seu texto. Como é que alguém me entrega, manda, envia uma redação com 4 linhas de argumento, 5 linhas de argumento? Isso não é para todos, mas aqueles que estão fazendo desta maneira, por favor, corrijam. Porque, veja, não é porque está em casa que você me enviará um texto de qualquer jeito. Não é. É o contrário. Você está em casa, tem tempo para pesquisar, tem tempo para buscar. Eu só quero que, a partir de hoje também, vocês coloquem no seu tempo de redação, seja o tempo do rascunho. Quanto tempo você gastou no rascunho? Quanto tempo você gastou no passar a limpo? E me manda com a média do seu tempo, ok? Porque nós temos que brigar com o tempo. Certo, galera? Todo mundo entendeu? Eu quero o tempo de rascunho, eu quero o tempo do definitivo e eu quero a média do seu tempo total da sua redação. Todas as redações com título, derive todos os verbos, nada de verbo. Mostre que você conhece a língua portuguesa. 25 a 30 linhas. 2 argumentos obrigatórios. Entendido? A partir de hoje, agora, é assim. É e será, né? Porque vamos até o final desta maneira. E vamos que vamos. Continuem a estudar. Valéria, não aguento mais, gente. Conhecimento é valioso, é algo que ninguém nunca tira de nós. Já conversei isso com vocês na sala. Conhecimento adquirido ninguém tira. Só nós estamos juntos e até a próxima.